Olá, alunos do 7º ano, estamos começando agora a nossa terceira aula do segundo bimestre, que é o equivalente ali à atividade 8, que eu deixei para vocês lá no WhatsApp direitinho. Continuando aí, falando da população brasileira, agora a gente vai falar sobre a origem da população brasileira. A população brasileira é diversa do ponto de vista étnico, religioso, de gênero, socioeconômico e etc. E nem sempre é respeitado por todas as pessoas ou todos os grupos. Ou seja, a gente tem muita discriminação, racismo contra os diferentes grupos que compõem a população do nosso país. Há muita intolerância ainda e precisamos garantir respeito à diversidade e diminuir as desigualdades, como campanhas do poder público, debate nas escolas e na imprensa. Então, o que acontece? A população brasileira resulta da miscigenação entre indígenas, negros e brancos. Então, os povos indígenas são aqueles que, chamados também de pré-colombianos, são aqueles que existiam no nosso território antes da chegada dos colonizadores europeus, dos portugueses, né? Tem uma grande diversidade de etnia, línguas e diferentes culturas, ou seja, os povos indígenas não são todos iguais, existe muita diferença cultural, de língua, étnica entre os povos indígenas, que a gente vai ver depois. Os negros, na sua maioria vindo da região leste, da região oeste da África, ali próximo ao Oceano Atlântico, né, através do tráfico negreiro, tragos para o Brasil, né, para trabalhar para trabalho escravo nas lavouras, a gente vai discutir essa questão depois. E brancos, destaques aí os colonizadores europeus, os portugueses, mas também os imigrantes que chegaram depois, como italianos, espanhóis, tivemos alemães, tivemos também muitos de origem asiática, como japoneses, e também ali do Oriente Médio, como libaneses, sírios, entre outros. A gente vai ver também daqui a pouco. Essa diversidade pode ser observada nas diferentes características físicas das pessoas e nas diferentes heranças culturais, né? Com isso, há uma miscigenação, que significa uma mistura muito grande de povos no Brasil, devido às diferentes origens no nosso processo de colonização e saída e entrada de imigrantes. Para pesquisar as origens da população brasileira, o IBGE usa a classificação de cor ou raça. A gente viu lá na primeira aula que o IBGE faz o chamado censo a cada 10 anos. Nesse censo percorre todas as casas do Brasil, todas as moradias do Brasil, em todos os lugares do Brasil, tudo mesmo. E aí, nesse censo é feito uma questão de pergunta, né? Então é perguntado para as pessoas no censo como que elas se classificam. Então, essa classificação ela é uma autodeclaração. O IBGE coloca as opções e a pessoa vai falar qual que é a sua cor ou raça. Vamos falar de cor, para não ter confusão entre cor e raça. Então, as 5 categorias que o IBGE usa é branca, preta, amarela, parda e indígena. Então, a pessoa ela responde no censo, né, entre as categorias que ela acha que cabe a ela ali, né? Ou seja, fazendo uma autodeclaração. Essa classificação evidencia importantes dados sobre desigualdades étnicos raciais no nosso país, né? Aqui, por exemplo, a gente pode reparar o que está aqui nessa cor aqui, sei lá, uma cor mais clara que é branca, a verde é pardo, o vermelho é cor preta, o amarelo é indígena. Então a gente repara aqui que São Paulo tem um ínfimo indígena, né? E preto e pardo e a maioria é branca. Então se você pegar, por exemplo, nos estados do sul, a gente vai ver depois, né? Pois estados últimos a serem ocupados efetivamente com uma colonização de origem europeia, então você vai ter menor presença de pardos e pretos. Já no Nordeste, se você reparar, o somatório de pardos e pretos geralmente são maior do que a população branca, né? Foi a primeira área de colonização do Brasil e a primeira área a se utilizar o trabalho escravo de origem do continente africano, por isso que tem uma grande presença de povos negros no Nordeste. No Norte a gente também vai ver que pardos e pretos têm um número significativo, aparecendo aqui indígenas em alguns estados, né? A gente sabe que os povos indígenas hoje têm um número muito pequeno, que a gente vai discutir depois a situação dos povos indígenas. Então aqui, este mapa com esse gráfico mostra, né, por estado, a composição étnica baseada na questão da cor. Lembrando que esses dados não são muito precisos, pelo motivo que na declaração do censo é uma autodeclaração.
né? Nos últimos anos vem aumentando a porcentagem de pardos e pretos, porque acredita-se que as pessoas não se declaravam pardos, e muitos pardos e pretos não se autodeclaravam dessa maneira por questões de discriminação racial, racismo e etc. Né? Com campanhas feitas para que as pessoas possam se autodeclarar dessa maneira, vem aumentando então o reconhecimento das pessoas, né, como pardos e pretos, aumentando a porcentagem deles na nossa sociedade. Mas isso é um debate bastante complexo que a gente pretende fazer no futuro, se o futuro existir. Aqui eu tenho distribuição da população por cor e raça, né, em termos de porcentagem. Quando eu pego branco, né, eu vejo aqui que nos estados do sul são maior, depois vem centro-oeste e nordeste, uma porcentagem menor, nordeste e norte. Quando eu pego pardo, se inverte, né? Menor presença nos estados do sul e sudeste, maior presença nos estados aqui. Então a presença maior é mais escuro, a presença menor é mais clara. Então branco, pardo. Quando eu pego preto, por exemplo, estou vendo aqui estados do nordeste e norte, né, sendo colocado ali dessa maneira, e a Bahia e Rio de Janeiro com a percentagem maior aí de pessoas negras. Amarelo são aquela porcentagem de origem asiática, né, em sua maioria. Então a gente vê São Paulo, que é onde tem a maior colônia japonesa no Brasil, né? Destaca também Mato Grosso do Sul, Amazonas, Amapá aí, pessoas que chegaram, então entre 1 a 2% ali. E indígena, né? Presença maior em Mato Grosso do Sul, por causa das reservas indígenas, etc. Né? E Roraima, Amazonas e Amapá aí, de acordo com o mapa. Na diversidade da população brasileira, a gente vai tratar da população indígena e da população negra aí, no caso. Né? Então, ó, no Brasil, uma grande diversidade de povos indígenas, cada um com a sua cultura, vivendo em lugares diferentes do país, trabalhando, estudando, ensinando e usando os recursos tecnológicos atuais, além de reivindicar seus direitos na cidade e no campo. Então, assim, acredito que o Brasil teve, né, alguns povos indígenas, algumas etnias de povos indígenas já foram exterminados. Né? Então acredita-se que tinha entre 270 a 305 diferentes etnias, né, pertencentes aí a alguns grandes grupos, como o Geu, o Tupi-Guarani, entre outros. Então assim, tinha uma diversidade muito grande de povos indígenas. Acredita-se que quando os colonizadores portugueses chegaram aqui no século XVI, né, que nós tínhamos no Brasil, no território que hoje corresponde ao Brasil, talvez entre 4 a 6 milhões de indígenas, talvez até mais. De acordo com o censo de 2010, atualmente nós temos menos de 1 milhão de pessoas que se autodeclaram no censo de origem indígena. Os pesquisadores acreditam que possam ser mais, mas devido à questão de discriminação, muitos abandonaram suas terras, foram morar nas cidades, já integrados à questão urbana e trabalhando, etc., que esses não se declaram como indígenas. Então acredita-se que deve ter mais que no censo de autodeclaração constatou-se menos de 1 milhão de indígenas comparado com o tamanho da população de 210 milhões, sobrou muito poucos indígenas perto dos 4 a 6 milhões que tinham com a chegada dos europeus. Isso aconteceu porque o contato dos povos indígenas com os brancos de origem europeia foi devastador, como doenças, ou seja, vários vírus e várias doenças que os povos brancos trouxeram, que os índios não tinham uma proteção natural contra essas doenças, fez com que milhares e milhões de indígenas morressem decorrente de diferentes doenças. Escravidão, então, os primeiros povos a serem escravizados no processo de trabalho lá na lavoura foi os povos indígenas. E conflitos devido à questão de ocupação das terras dos índios para desenvolvimento de atividades agropecuárias e atividades mineradoras. Isso causou a redução do número de povos, né, e das populações indígenas. Muitos indígenas foram exterminados nesse processo ou foram integrados à cultura do colonizador, no caso do branco europeu de origem portuguesa. Como a ocupação do nosso litoral no início da colonização foi mais intensa, então vários desses povos foram expulsos para o interior, né, e seus territórios sendo ocupados por cidades, atividades agrícolas, pastagem, mineração, estradas e etc. Essa é a questão atual dos nossos povos indígenas. Até 1970, a população indígena encolhia significativamente, né? E a partir dos anos 80 passou a aumentar. É aquilo que eu acabei de falar. Devido às pessoas assumirem suas origens indígenas, muitas que não assumiram passaram a assumir nos últimos censos, né? E também indígenas terem mais acesso a atendimento médico, levando a uma diminuição da mortalidade
e o aumento da expectativa entre os povos indígenas. Isso também levou ao aumento. Além de a taxa de natalidade dos povos indígenas serem maior do que a média da população, fazendo com que aumente também aí a população indígena. No entanto, ao comparar os indicadores sociais, educação, saúde, esperança e vida, da população indígena com o resto da população, percebemos uma grande disparidade da importância da luta desses povos pelos seus direitos, demarcação de terras, acesso à saúde e educação de qualidade, combinando com as características culturais e linguísticas dos povos indígenas. Já em relação à população negra, a gente tem uma série de discussões a ser feita. Em 2017, a categoria da população negra no país, que naquele censo que as pessoas se autodeclaram, incluem-se os pretos e os pardos, dentro daquela autodeclaração de cor, correspondiam a 55% da população do país. Talvez seja até mais, já que é uma autodeclaração. Mesmo sendo maioria numérica, essa população ainda tem pouca representatividade em programas de televisão, cargos políticos, cargos de comando em empresas e etc., né? Mostrando aí disparidade entre o acesso dos brancos a questões de educação, saúde, etc., e o acesso dos povos de origem negra afrodescendente no Brasil. Apesar dos avanços, as condições de vida da população negra têm piores índices quando comparados com a população branca. O que são esses índices? Quando a gente compara a média de anos de estudo, né, a gente vai ver que na população negra é menor do que na população branca. Quando a gente compara, por exemplo, média salarial, ou seja, o negro com a mesma quantidade de estudo ocupando um cargo semelhante do branco, a sua média salarial geralmente é bem menor, ou seja, a renda das pessoas de origem afrodescendente no Brasil são menor do que das pessoas brancas. Expectativa de vida da população negra geralmente é menor, uma série de situações, né? Portanto, existe uma grande desigualdade entre os dois grupos. A origem dessa desigualdade está no fato de que entre os séculos XVI e XIX, mais de 4 milhões de pessoas africanas foram trazidas à força para trabalhar como escravos no nosso país, e o nosso país foi o último das Américas a abolir a escravidão em 1888, que a nossa história brasileira foi ontem, né? Temos essa questão aí. E aí tem algumas coisas bem interessantes de se analisar. Por exemplo, os povos de origem, os afrodescendentes, aqueles que se fazem autodeclaração de pretos e pardos, no censo do IBGE, são aqueles que mais sofrem com violência urbana. Então, a taxa de mortalidade, né, por violência urbana no Brasil entre os povos afrodescendentes de origem preta e parda é 132% maior do que os brancos. Então, essa série de situações, né, que caracteriza a questão do racismo estrutural que a gente tem no Brasil. O que é o racismo estrutural? Devido a séculos de escravidão, né, a abolição da escravatura ter sido tardia, e falta de políticas públicas afirmativas durante décadas e séculos para a população de origem negra, faz com que a gente tenha o chamado racismo estrutural. As pessoas acabam discriminando fortemente a população de origem negra. Então a gente vê várias questões na televisão que passa diariamente de xingamento com injúria racial, utilizando palavras de baixo calão, o impedimento de pessoas de origem preta e parda de entrar em determinados estabelecimentos. Quando acontece alguma coisa de algum crime, o preto e o pardo ser o primeiro a ser apontado como possível a pessoa suspeita de cometer aquele crime. Essas várias situações que a gente vê aí, muito triste no nosso dia a dia. O Brasil tem muito que avançar nessa situação. Então, primeiro nesse mapa aqui a gente vai ver a questão da presença de povos indígenas. A gente tem as diferenças de etnias. Cada cor aqui é uma grande etnia, uma grande ramo linguístico, da qual se origina vários outros povos. Então a gente tem um tupi-guarani de vermelho, na presença aqui geralmente dessas áreas vermelhas, mostrando aqui no mapa. A gente tem o G, essa área amarela. Então essas áreas vermelhas aqui e a área amarela, o Tupi-Guarani e o G, são os dois grandes ramos linguísticos e culturais dos povos indígenas. E a partir desses grandes ramos você tem a definição de vários outros povos que têm características em comum, mas não são iguais, né? E também outros povos indígenas aí, mostrando as cores e a presença aí, onde tem ainda alguns grupos remanescentes e etc. Aqui nesse mapa a gente está vendo as áreas de demarcação de terras indígenas, né? Então quando a gente pega, aqui está um pouquinho ruim de ver, quando a gente pega as verdes, são aquelas homologadas e registradas.
Então a gente pode ver aí grande quantidade de terras indígenas homologadas e demarcadas na região norte do Brasil. Quando a gente pega as de laranja que foram identificadas, as rosas foram declaradas e as de amarelo são que já foram identificadas, mas ainda não passou por nenhum tipo de processo. Então, esse é o mapa aí mostrando a presença de terras indígenas demarcadas pela União, da qual essas áreas têm que ser protegidas para a reprodução do modo de vida indígena. Continuando aí sobre população negra, era para o mapa ter ficado para lá e a população negra ter ficado para cá, mas deu tudo errado aí, mas tudo bem. Com a abolição, a população negra foi abandonada à própria sorte, pois ao tornarem-se livres, não foi oferecido meios para que essa liberdade fosse efetiva com cidadania plena, como eu acabei de explicar. A maioria continuou sendo explorada e mal remunerada e sem condições de acesso e qualificação e educação de qualidade. O racismo no Brasil é estrutural, né? Ou seja, está presente em todas as esferas da nossa vida pública e social e se manifesta na violência, falta de acesso à educação e saúde, além de outros aspectos. Por muito tempo, o Brasil foi considerado um país onde negros e brancos convivem em harmonia em uma democracia racial. Essa é uma ideia que não existe. Essa ideia ela foi criada para explicar a manutenção das desigualdades entre os povos de origem negra e os povos de origem branca no nosso país. Não assumir o racismo significa não falar do problema de forma aberta, fazendo com que o racismo seja algo mais velado, né, disfarçado, escondido ali. A população negra é mais vulnerável à violência, jovens negros têm menos anos de estudo e morrem mais. De cada 100 pessoas assassinadas, 71 eram negras. Isso aí de alguns anos atrás, não lembro exatamente este dado. Aqui a gente tem aqui, o mapa tá ruim de ver também, quantidade de pessoas que chegaram, né, escravizados da África ao longo dos anos aí. Então no Nordeste, por exemplo, chegou entre 1841 e 1850, entre 1831 e 1840, vai mostrando aí os dados de pessoas que foram chegando nas regiões aí, né? Pessoal, olha só, terminamos então nossa terceira videoaula do segundo bimestre. Se inscreva no canal, dê o seu like lá e deixe o seu comentário e até a próxima.